Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, ilumina-nos e santifica-nos. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que vamos chegar na nossa terceira parte do nosso estudo sobre a idolatria. Oxalá hoje a gente consiga terminar. Mas como é um estudo e ele é bíblico, precisamos avançar calmamente e ao detalhe. E gostaria de fazer algumas correções, porque vocês sabem que o padre também, na hora do ao vivo, pode cometer algum erro que não seja gritante, mas gostaria de fazer uma correção. O côvado, que é a medida que aparece na tradução da CNBB, é uma medida que varia, por isso não conseguimos acertar o tamanho correto. Mas o côvado, ele é mais ou menos de um braço, era uma medida antiga de um antebraço, então varia entre 0,42, 0,43 a 0,52 centímetros. A medida mais exata, aqui está tabulada, é 0,52 centímetros. Então, o anjo, ali em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 10 em adiante, quando fala do tamanho do anjo, o anjo deveria ter mais ou menos 10 metros, aproximadamente. Nós falamos 10 metros, mas na hora da empolgação, saiu 20. Talvez somando tudo, mas são 10 metros, aproximadamente, salvaguardando que o côvado tem essa variação na medida. Outra coisa importante, que é o princípio que norteia a nossa defesa, é o princípio da não contradição. Por algumas vezes, na hora do calentamento, eu disse princípio da contradição, mas é o princípio da não contradição, que é o argumento fácil, aquele que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E daí nós partimos mostrando biblicamente, não o que nós pensamos, mas o que diz a Sagrada Escritura sobre a idolatria. O que é a idolatria? Nós vimos, não iremos voltar em algumas citações, só irei mencionar para que tenhamos tempo de aprofundar muitas outras coisas que nós católicos precisamos conhecer biblicamente. A idolatria, segundo Êxodo 32, versículo de 1 a 4, é quando a pessoa se convence de que aquela imagem é Deus. Porque o pecado do povo, quando estava esperando Moisés e falaram, façamo-nos um Deus, aí foi o grande problema. Porque a ideia era transformar aquela imagem em Deus. E quando nós vimos em Êxodo capítulo 20, versículo 4, que proíbe qualquer imagem, escultura do céu, da terra e do mar, se está fazendo referência às estátuas, às imagens dos ídolos. Isso está lá no versículo 3, que os defensores desta tese não querem ler, mas nós já lemos. Você tem várias citações na tela que nós já lemos, você anota, você em sua casa volta a estudar. Mas quando um protestante mal informado vier falar com você,
você vai dizer: meu irmão, você está lendo 20, versículo 4. Leia o 3. Lá fala quais são as imagens dos ídolos. E o 4, o 5 e o 6 repetem ídolos. Não terás outros ídolos. E o que era um ídolo? É tê-lo como Deus. Nós, católicos, apostólicos, romanos, nunca adoramos a outro Deus que não seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Essa é a nossa fé. O que sai disso não é católico. Ah, padre, mas você tem as imagens. Meu irmão, é isso que nós estamos dizendo. As imagens não são nossos ídolos. Se fossem, aí justificaria a ideia protestante de sair vandalizando os templos católicos. Mas isso não é o que pede a Sagrada Escritura. Porque o problema está nos ídolos. Quem está nos acompanhando por primeira vez, depois na nossa playlist do YouTube, estará a parte 1 e a parte 2. Você entenderá melhor o que eu estou dizendo agora. Os que já nos acompanham sabem o que eu estou afirmando. A você que nos acompanha por primeira vez, busque 1 de Reis, capítulo 6. Começa no versículo 17, E ali você vai ver o mandato de Nosso Senhor para construir o templo. Busca Ezequiel 43, de 6 a 7, o Senhor comprovando a sua presença no templo que tinha imagens, no templo que tinha querubins, que tinha touros, que tinha um propiciatório. Aliás, outra aclaração, né? Aclaratória, creio que é em português. O propiciatório, onde estavam os 2 querubins, e aí nós vemos em Josué 3, 14 a 16, Josué 7, 6, tanto carregar a arca como prostrar-se diante dela, não foi condenado. Mas na arca estava, não esqueçamos, os querubins. E foi mandado por Deus. Então, a tese protestante de que ter imagem é idolatria é mentirosa. Mentirosa. Porque senão o próprio Senhor não mandaria construir um templo com várias imagens e dizer que ali ele habita. E não mandaria em Levítico 16, a partir do versículo 12, mas é o 14 que nos interessa, quando fala do propiciatório. O que era o propiciatório? Por isso que nós afirmamos que Jesus é o novo propiciatório, porque ele expia o pecado do povo e purifica. O sumo sacerdótico, Levítico 16, entrava no Santo dos Santos e com o sacrifício que era realizado, pegava com o dedo o sangue do cordeiro e aspergia com o dedo gotinhas no propiciatório, que era o lugar que cobria a arca. E ao tocar ali 7 vezes as gotinhas, o povo era purificado no Yom Kippur, o dia da expiação. Jesus é o novo propiciatório, porque o propiciatório de Jesus é a cruz. O seu sangue derramado na cruz purifica e salva todo mundo. Por isso Gálatas 3 vai recordar: Gálatas insensatos, nós pregamos um Cristo crucificado. Porque em João 3, 14 ao 18, nos fala que Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho único. E ali está a maior prova de amor. E por isso na cruz nós não adoramos um Deus morto, mas ao vermos o Cristo crucificado, recordamos quanto nos ama Deus. Então, agora, nós vamos aprofundar a ideia que uma coisa é a adoração, outra coisa é a veneração. Os protestantes, senhor Rafael, gostam de ler Deuteronômio 7, 25. Deuteronômio 7, 25.
Porque lá houve uma destruição, senhor Rafael. Mas calma aí, senhor Rafael, vamos contextualizar. Vocês recordam que em Números foi mandado, em Números 21, nos foi mandado construir uma serpente de bronze. E quem mandou foi Deus. Mas nós vimos que ela foi destruída porque o pessoal começou a adorá-la como Deus. E não era mais um sinal, que é o que deve ser a imagem. Em Sabedoria 16, 5, 7, nos explica isso. Rafael, vamos ler primeiro Deuteronômio capítulo 7, versículo 5 e depois Crônicas 15, 15. Consumirás no fogo as estátuas de seus deuses. Aí, Rafael, calma aí, volta aí. O que é que deve ser consumido, senhor Rafael? As estátuas de seus deuses. As estátuas de seus deuses. Aí o protestante chega, não, vou entrar nessa igreja católica desses idólatras e vou quebrar as imagens porque está lá em Deuteronômio 7, 25. Se fosse verdade, senhor Rafael, não vamos ler Crônicas não, você em casa, lê lá, 1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Outra ideia protestante para quebrar as imagens. Se fosse verdade, senhor Rafael, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Se fosse verdade o princípio protestante de que todas as imagens são idolatria, então quando ele entrasse no templo, o que é que ele iria fazer no templo? Ele iria destruir o templo. Porque no templo tinha imagens desde nas paredes, pinturas, cortinas, ao lugar mais importante. Mas o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo fez, Rafael? Leia-me, por favor, Marcos 11, versículos 15 ao 17. Me interessa o 17, senhor Rafael. Marcos 11, anote aí e busca. Marcos 11, versículo de 15 a 17. Me interessa o 17, Rafael, mas calma aí. Você que está em casa, busca também, anota, por favor, os paralelos. Mateus 21, de 12 a 13, e Lucas 19, versículo 45. Vai aparecer na sua tela, com calma aparecerá. Nós iremos ler Marcos 11, de 15 a 17. Porque se fosse verdade, Jesus iria quebrar todo mundo lá no templo, se fosse a idolatria esse problema. Mas qual é a idolatria que Jesus vai combater e que muitos católicos e protestantes gostam? A guita, meu irmão. Esse é o problema, quando se transforma em Deus. Mas calma, Rafael, Marcos, Rafael. Foram então a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Calma aí, Rafael. O Senhor começou a expulsar quem? Expulsar quem? Os que estavam ali vendendo e comprando. Olha, o Senhor expulsava quem estava vendendo e comprando, mas não chegou derrubando nenhuma imagem, viu? E no templo tinha. Volta na catequese 1, volta na catequese 2, que nós mostramos incessantemente muitas passagens, o que tinha dentro do templo. Continua, Rafael. Revirou as mesas dos cambistas. Opa! Aos que não sabem que são cambistas, o padre vai traduzir, viu? Os doleiros. Sabe aquele povo que pega seu dinheiro e muda para outra moeda e ainda leva 20, 30, 40% a mais? No templo só podia entrar a moeda do templo. Então via gente de tudo quanto é lugar, mas só podia entrar a moeda sagrada. Era algo assim. É como o dólar e o real hoje, viu?
todas as moedas não valiam nada, a do templo sempre estava lá em cima. Esses são os cambistas. Se você conhecer um cambista aí, você lembra dele. Olha o que Jesus faz com ele. Continua, Rafael. E os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que o transportasse qualquer objeto através do templo. Não permitia que transportasse qualquer objeto. Aí o protestante, está vendo? É um objeto. Não esqueça o que nós acabamos de ler. Expulsou os cambistas, os vendedores. Quais objetos esses que estavam vendendo no templo? Porque transformaram o templo em comércio. Tem algumas igrejas que parecem mais comércio do que templo. Venham aqui que a gente vai lhe dar o reino dos céus. Toque na minha limusine, toque na minha Mercedes. Nós vamos chegar nessa idolatria. Calma, Rafael. Rafael, vamos para Atos dos Apóstolos. Porque precisamos mostrar que no Novo Testamento a visão de idolatria vai se ampliando. Nós vimos que no Antigo é quando se convence de que alguma coisa é Deus. E a relação com os deuses pagãos transforma a idolatria. É assim, nós católicos adoramos um só Deus. Se nós sabemos que um hinduísta adora milhões de deuses, quando nós temos um Deus dele, isso é idolatria, logicamente. Mas tem outras idolatrias. Vamos começar, senhor Rafael, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E vamos ver quais são as novas idolatrias. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 11 a 18. Me interessa o 12, porque aqui muitos dizem, está vendo? Vocês adoram o Papa. Não é bem assim. Nós católicos temos o Papa como o vigário de Cristo. Respeitamos porque ele faz as vezes de nosso Senhor. Isso está comprovado biblicamente, porque o próprio Senhor deu a chave a ele. Mas isso é outra catequese que nós teremos com a graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, senhor Rafael, versículo de 11 a 18. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós. Isso, calma aí, Rafael. Olha só. Eles estavam numa região pagã, anunciando a palavra. E esse povo pagão, ao ver os milagres que o homem de Deus realiza, ele é um instrumento de Deus, claro está, que é Deus que sempre faz o milagre. Nós já falamos isso na Catequese 2, não iremos voltar agora. E confundiram a eles com deuses. E é aí aonde Paulo se revolta. Mas não é o respeito, não confundamos o respeito. O problema aqui está que no versículo 12, estes povos quiseram consagrar eles como se fossem deuses. E olha o que acontece. Continua, Rafael. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem dirigia a palavra. Um dos sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levou à porta touros ornados de guirlanda e queria com a multidão oferecer sacrifício. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando o Evangelho. Estamos anunciando o Evangelho. Você em casa, como anotastes, é Atos 14, de 1 a 18.
Até aí, Rafael, porque fica claro que o problema aqui se transformou em idolatria, pois a estes homens consideraram como se fossem deuses. Aí não. Nós anunciamos o Evangelho. O Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Rafael. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, outra pista do que é idolatria. Porque o protestante, ele não sabe o que é idolatria. Ele acha que idolatria tem uma imagem. Não é, meu irmão. A idolatria pode ser que você seja tão idólatra quanto aqueles que você diz que é idólatra, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, Rafael. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar... Isso, não devemos... Grava isso, meu irmão. Se você é protestante, mais ainda. Não devemos pensar o que, Rafael? Que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Aí, Rafael. Não devemos pensar, ou seja, em português, não te convenças que isso aqui é Deus, o ouro, a prata, ou seja lá o que for. Não está proibindo ter imagens, grave isso, meu irmão. Está proibindo pensar que ali reside a divindade. Esse é o problema. Quando colocamos nele ou em qualquer outra coisa o lugar que deveria ocupar Deus, colocamos essa realidade. Não devemos pensar o que, Senhor Rafael? Que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aí que está o problema. É o pensar, viu? Então não é o ter a imagem, é o pensar que aquilo é o falso Deus. Outra passagem protestante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Rafael. Versículo 26. Me interessa o 26, mas nós vamos ler o 27. Porque aqui estão os falsos deuses. Atos dos Apóstolos 19, versículo 26, Rafael. Até o 27. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Só um momento, senhor Rafael. Aos que não leem a Bíblia, vou só dar o contexto. Paulo chegou em Éfeso, começou a propagar o Evangelho, a verdade do Evangelho. A turma dos idólatras que queriam o dinheiro começaram a ver que Paulo estava acabando com o comércio deles. É por isso que começa essa conversa aí que o Rafael está lendo. Paulo chegou e está acabando com o nosso comércio. Qual comércio, senhor Rafael? Continua. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Repita, senhor Rafael, não são deuses. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre o risco de sofrer prejuízos, mas também o templo da grande deusa Diana, que acabará sendo desacreditado. Assim, ficará despojada de majestade aquela que é cultuada em toda a Ásia e no mundo inteiro. Ou seja, a falsa deusa Diana,
Não façais, ele está acabando com o nosso comércio. O católico não tem comércio de imagem porque é Deus. Recordemos, você que nos acompanha por primeira vez, volta na idolatria 1, volta na idolatria 2. O que é um ícone, uma imagem? É uma realidade que nos transporta a outra realidade. E nós veremos que os santos, eles devem ser imitados, e é permitido. E não tira o lugar de Jesus, ao contrário. É um exemplo humano de como se pode viver perfeitamente a vontade do Pai. Aquilo que nos deixou Jesus. Então a imagem representa, mas aqui nós vimos em Atos 19, versículo 26 ao 27, que aqui não representava nada, era Deus falso. Nossa Senhora já explicamos, não é Deus. Os santos não são deuses. Mas os protestantes confundem intercessão com mediação. Nós vamos chegar lá, protestante querido. Mas antes, precisamos continuar entendendo o que é o falso Deus. Rafael, 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Mas nós vamos ler até o 7. Me interessa o 6. O 4 é o central. 1 de Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 4 ao 7. Ali nós vamos outra vez confirmar qual é a fé católica. Só há um Deus, meu irmão. Somente um Deus. É isso que nós professamos. Entenda isso, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo de 4 em seguintes, Rafael. Portanto, quanto ao comer das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e nenhum Deus, a não ser um só. Não existe ídolo, só existe um Deus. E nós só cremos em um Deus. Continua, Rafael. E mesmo que houvesse pretensos deuses... E mesmo se houvesse olha só, tem religiões politeístas que 1000 deuses, milhões de deuses. Nós não cremos nisso, nós não vamos professar isso. Continua, Rafael. E mesmo que houvesse pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, do qual tudo provém e para tudo o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Nem todos, porém, têm o conhecimento. Alguns, acostumados com o ídolo até agora, comem da carne sacrificada ao ídolo e assim sua consciência, que é fraca, fica contaminada. A sua consciência fraca, protestante, fica contaminada porque você não sabe o que é um ídolo e você não sabe o que é uma imagem. Nós, católicos, professamos e cremos em um único Deus. Nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. O problema está em ter ídolos. Graças a Deus, nós não temos. Porque como nos diz o próprio Senhor Jesus, em Marcos 12:16, não iremos ler, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é que está nessa inscrição aí? Deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós aqui, idolatria não faz parte do mundo católico. A Deus o que é de Deus? Adoração. A César o que é de César? Veneração. Se quiserem uma analogia do que estamos afirmando.
Porque recordemos princípio de não contradição. Se fosse verdade que não se pode ter nenhuma imagem, então a própria Sagrada Escritura iria abolir todas. E nós vimos que há procissões, há prostração diante de imagem. E nem por isso Josué, e nem por isso o rei Davi, que fez a primeira procissão, pois a primeira de Josué, mas a famosa procissão de 2 Samuel 6 é do rei Davi, dançando, como no carnaval nosso. E ali não há idolatria, porque o problema não está em ter imagem, é em crer, como nós vimos em Atos 17, 29, é em pensar que ali está Deus, que ali resida a divindade. Mas não para por aí a idolatria na Sagrada Escritura. Agora nós vamos apertar um pouco, senhor Rafael, porque nós vamos ver as novas idolatrias. Vamos entendendo os argumentos. Princípio da não contradição. O que é adoração? Adorar somente a Deus. Colocar no centro somente a Deus. Crer que ali só é Deus a Deus e mais nada. E não devotar nossa vida a outra coisa ou realidade. Agora nós vamos ver que o Novo Testamento traz novas idolatrias. E esfrega na cara do sem vergonha, que pode ser eu ou você, e precisamos mudar. Porque se quisermos viver no reino, então algumas coisas devem ser deixadas. Agora vem uma série de citações bíblicas mostrando sobre as novas idolatrias. Estamos tratando de fazer algo mais pontual, metodológico, para que você entenda os passos. Então agora estamos nas novas idolatrias. Rafael, comecemos com Efésios 5, capítulo 5, Rafael. Porque ali aparecem os idólatras atuais. E tem muitos que estão aí. Infelizmente, não é o católico. E veremos. Pois também pode ter algum católico nesse meio. Mas, como regra geral, a teologia da prosperidade está vindo de outra área. Mas está bom. Efésios 5, Rafael. Ficai, pois, bem certos, nenhum libertino, ou impuro, ou ganancioso, o qual é idólatra... Opa, volta, Rafael. Olha só, a Sagrada Escritura está dizendo que o libertino, quem não sabe que é libertino é o sem vergonha, viu? Que fica de galho em galho. Tem mulher e está com outra mulher, não é casado e vive tendo vida sexual. Esse é o libertino. O libertino é comparado com ou o impuro, ou ainda, qual é o terceiro, Rafael? Ganancioso. Ganancioso. Não, porque meu Deus, Ele vai honrar a minha fé. Dê o dízimo de R$1.000, que o Senhor vai lhe dar 1 milhão. Cuidado, protestante. Cuidado. Uma coisa é você reconhecer a presença de Deus na sua vida e ser generoso. Porque o que é o dízimo? Os protestantes não gostam do Novo Testamento quando fala do dízimo. Porque São Paulo, quando fala do dízimo, ele diz assim: devemos dar com alegria, conforme a nossa possibilidade e de acordo com a nossa consciência. Isso aqui acaba com os 10%. Por quê? Se eu dou com alegria, eu posso dar 50%, eu posso dar tudo. Como eu posso dar 1%. Mas não, tem lugares que até tem o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o que você não sabe é que esse sem vergonha está cheio de fazenda aqui na nossa região.
Mas a ganância, meu povo, cuidado! Já dizia a Sagrada Escritura, os primeiros padres da igreja, o mal da humanidade é o dinheiro, porque se transformou em Deus. Cuidado com a ganância, ela é comparada à libertinagem com a impureza. A ganância é uma nova idolatria. Recorda que o dízimo é para o pobre, é para a viúva, é para o órfão. Não é para você ficar gastando com besteira não, viu? Dizendo que Deus honra a minha fé. A primeira missão do dízimo é para eles. Claro, no mundo atual a gente precisa manter o templo. Isso aqui não se paga sozinho. Se não é você que é consciente da sua participação comunitária, então isso aqui a gente vai ter que fechar. Agora, isso não está limitando a sua entrega. Por quê? É de acordo com a sua possibilidade. Você não vai ser sem vergonha. Tem gente que é sem vergonha. O cara tem a vida tranquilona. Aí dá R$2 de dízimo. Estou dando meu dízimo. Cheio de dinheiro. Aí aquela senhora pobre, que não podia dar, dá 50. Mas ela diz, não, padre, isso aqui eu posso dar com alegria. É o que diz São Paulo. Mas o sem vergonha, ganancioso. Entende a diferença? O problema não está no dinheiro inteiro, em dar. O problema está na ganância. Quando se transforma em centro em Deus. Mas o dízimo é primeiro para os pobres. Mas também não esqueçamos, é para a manutenção do templo. É para a manutenção de todas as atividades que tem. É para a manutenção dos sacerdotes, dos funcionários e etc. Isso aqui é natural. Como diz Santo Tomás, é de direito divino. Os padres deixam tudo. Vai viver de quê? De vento? Eles abandonam tudo. É natural que a comunidade sustentem a vida desses que abandonaram tudo. Ah, não, padre, e que não sei o quê. Sim, nós já vimos o que é o padre. O padre é aquele que integralmente está a serviço de Deus na comunidade. O problema é a ganância, que é o que, senhor Rafael? A ganância é o que, segundo Efésios 5:5, senhor Rafael, só a parte final. A qual é idólatra. Opa, então cuidado, protestante, idolatrar. Você que vai para essas igrejas aí só por causa da guita, do dinheiro, saia dessa enquanto dá tempo, porque no céu você não entra. Cuidado. E se você é católico, cuidado com a ganância, meu irmão. Uma vez eu escutei um senhor, não, padre, eu não tenho tempo de ir na missa, só tem missa uma vez no mês no interior aonde ele vive. Não, padre, eu não tenho tempo de ir na igreja, quem é que vai cuidar dos bichos? Por isso que Santo Cura d'Ars dizia, tirem os sacerdotes e o pessoal estará adorando os animais. Idolatria! Será que você não é capaz de se organizar, de tirar um tempo para Deus, seu idólatra? Rafael, Colossenses 3:5, Rafael. Vamos outra vez ficar ali, vendo o que é a idolatria no Novo, avançando na ideia do que é idolatria. Colossenses 3:5, mas vamos ler também o 6. Primeiro, Colossenses 3:5 e depois o 6. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Especialmente o que, senhor Rafael? A ganância, que é uma idolatria. É engraçado, eu falo do mundo protestante que eu conheço, de um modo geral. Deus para eles é glória a Jesus, glória a Jesus. Aí o pobre
que está trabalhando em épocas de pandemia não pode dar o dízimo, porque vocês, a realidade do Brasil, vocês não vamos falar, porque o Mato Grosso tem que ficar calado e dar graças a Deus, porque está mais que bom. A região de plantação de gado está mais que bom. Quem mexe com isso? Quem não mexe com isso está pobre, igual vocês aí que nos escutam. Mas aí o pobre já não tem como dar o dízimo. E eles obrigam, e eu falo por experiência própria, eles falam, não, a gente vai fazer a noite do pastel, todo mundo tem que participar. A gente vai fazer a noite do bolo, participar. Sim, meu irmão, ele não tem dinheiro, ele vai tirar da onde? É para manter o quê? A igreja? Ou é para manter sua ganância, seu sem vergonha? Nossa igreja, qual foi a vez que vocês viram os padres pedindo dinheiro aqui porque o dízimo está mal? O dízimo está mal, mas a graça de Deus está mantendo a gente. E aí, vamos morrer? Estamos num mundo assim. Vamos fazer o quê? Obrigar o pessoal a tirar leite de pedra? Não pode. Mas os gananciosos que são idólatras não herdarão o que, senhor Rafael? Estas coisas que provocam a ira de Deus. Volta no 5 final ali, Rafael. A ganância, que é uma idolatria. E estas coisas é que provocam a ira de Deus. No 5, Rafael, finalzinho do 5, quando fala a ganância, que é uma idolatria. Então volta um pouquinho. Colossenses 3. 5. Colossenses 3, 5, senhor Rafael. Leia de novo. Senhor Rafael, Colossenses 3, 5, senhor Rafael. Portanto... Liga o microfone, Rafael. Obrigado. Testando, vamos lá. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que vos pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Especialmente a ganância, que é uma idolatria. E é isso que provoca a ira de Deus. Está lá, versículo 6, que não vamos ler, Rafael. Senhor, meu irmão católico ou protestante, se você está nesse pecado gravíssimo da ganância, dá tempo de se arrepender, meu irmão. Uma coisa é você ter um projeto de vida, você querer construir sua família, você querer crescer honestamente, trabalhar. Outra coisa radicalmente distinta é quando isso ocupa o lugar de Deus. Isso é idolatria. Olha aí nas tuas igrejas, você se é protestante. Quem é que ocupa o primeiro lugar, meu irmão? É Jesus, glória a Jesus? Eu lembro da minha mãe, ela me contava, enquanto ela estava nesse processo, antes de assumir verdadeiramente a fé católica, isso quando ela era, há muitos anos atrás, ela foi numa dessas igrejas protestantes aí. E aí, na parte da... Quando você chega numa igreja dessas, aí eles ficam de olho em você, aí eles falam, dê R$1.000 para Jesus. Não, você que não pode dar 1.000, dê 900, vamos testar sua fé. Dê 1.000, dê 500, e foi baixando. Quando chegou nos R$2, nem minha mãe não foi lá. E eles ficaram olhando para a manhinha, e ela ficou com uma vergonha, graças a Deus nunca mais voltou lá, ainda bem. E você sabe de que igreja eu falo. A ganância é uma idolatria. Mas graças a Deus aconteceu isso, que minha mãe não caiu na rede mentirosa desse povo. Nós escutamos em Colossenses 3 que tem outros problemas ali de impureza, de viver no pecado, da promiscuidade, não herdará o reino dos céus. Nós vamos ler em 1 Coríntios 6, Rafael. 1 Coríntios 6,
capítulo 6, versículo 9 ao 10. Vamos ver quem não herdará o reino dos céus. Se você está em casa, anota 1 de Coríntios, capítulo 6 inteiro. Porque além de dizer quem não entra no reino, ainda diz assim, cuidado com a imoralidade. Você que é homem, seja homem, rapaz. Casou com a mulher, viva com essa mulher. Você não é touro. É o touro que vê a vaca no cio e trepa na vaca. Você não é. Você é um homem que tem impulsos, desejos, mas você tem autocontrole. Por isso eu recomendo a você que é casado a ler o capítulo 6 inteiro de Coríntios. Mas nós vamos ler o versículo 9, senhor Rafael, ao 10, por favor. Não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os caluniadores, os fraudadores, não terão parte no reino de Deus. Vocês viram uma lista imensa daqueles que não herdarão o reino. Mas o amor cobre tudo. Não, meu irmão, o amor está falando a verdade. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você pertence a uma dessas realidades, dá tempo de se converter. Não, padre, mas é o amor. O amor quer levar para o céu. E o céu tem exigências. Porque quem vive de amor não vive de migalhas. Os beberrões aqui não é aquele que bebe, não, socialmente. É o bêbado mesmo, é aquele que não se aguenta de pé, aquele que é doente, que não tem controle. Esses não herdarão. Se você está nesse problema, abandone a bebida, meu irmão. Mas se você sabe beber, se a bebida não lhe afeta, tranquilo. Agora, se você é um alcoólatra, saia dessa. Abandone isso. O impuro não entra no reino, Rafael. Apocalipse 21, 27, Rafael. Apocalipse, capítulo 21, 27. Nós estamos vendo as novas idolatrias. E estamos indo para o reino. Porque no reino tem gente que intercede por nós. Mas por enquanto estamos vendo quem não entra no reino. Os impuros não entram. Continua, Rafael. Apocalipse 21, 27. Nunca entrará nela o que é impuro, nem aquele que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Entrarão nela onde, Rafael? Lê o versículo 22 e 23, Rafael. 22 e 23. Não vi no santuário, na cidade, pois o seu santuário é próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. E sua lâmpada é o Cordeiro. Que cidade é essa? O reino de Deus. A cidade celeste não entra o impuro. Apocalipse 22, Rafael. Quem são esses impuros, Rafael? Apocalipse 22, versículo 14 ao 15. Apocalipse 22, versículo 14 ao 15, Rafael. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, pois assim poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora. Ficarão de fora, olha só. Os cães, os feiticeiros, os devassos,
os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Por favor, meus irmãos, se algum de vocês está nisso, abandone essa idolatria já. Abandone essa vida incorreta agora. Procura os sacerdotes, te confessa, muda de vida e não perca a oportunidade, não coloque em risco a sua salvação. Então nós vimos até aqui as idolatrias atuais. Me avisam aqui, meus queridos, que o tempo avança. Só que eu não cheguei nem na metade. Eu cheguei nem na metade. Mas vamos entender o que é intercessão e o que é mediação. Vamos ver a diferença. Rafael, 1 de Timoteu, capítulo 2, versículo 5 e 6. Isso aqui é o que é mediação. Depois iremos voltar para ler o que é a intercessão. 1 de Timoteu, capítulo 2, versículo de 5 a 6. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Há um só mediador entre Deus e o homem. O que é mediador, no 6 explica que se entregou em resgate de todos. Isso é mediação, senhor protestante. Mas aqui não está falando que somente a Jesus se pode pedir. Está falando que é o único que nos resgatou. É isso que ele fez. Rafael, vamos ler do 1, Rafael, para entender o que é a intercessão. A partir do versículo 1, Rafael. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça, por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Façamos orações, peçamos por... Então, senhor protestante, o católico mal formado também, viu? A intercessão é pedir por, peçamos por, nos coloquemos em lugar de. E a mediação é a única oferta que nos resgatou. É Jesus. Isso aí ninguém nunca falou outra coisa. A intercessão, os nossos pedidos, não retiram o peso da mediação. Ao contrário, fortalece. E a Sagrada Escritura não proíbe ter intercessão ou mediação. E nós vamos ver. Por exemplo, Rafael, volta lá no Êxodo 32, Rafael. O povo ia ser destruído, mas teve um intercessor, Moisés. 32, versículo 11, Rafael. Por favor, até o 13. Êxodo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo... Moisés suplicou. Continua, Rafael. Porque se inflama, ó Senhor, tua ira contra teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão poderosa? Porque os egípcios diriam, foi com má intenção que ele os fez sair do Egito, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Dizestes do ardor de tua ira e abandona a ameaça contra o teu povo. Lembra-te de Arão
Isaque e Israel, teus servos, os quais jurastes por ti mesmo, dizendo-lhes: tornarei a vossa descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e toda essa terra que vos falei, eu a darei à vossa descendência como posse para sempre. E o Senhor desistiu do mal que prometeu fazer ao povo. Isso aí, senhor Rafael. O Senhor desistiu de fazer por quê? Primeiro Moisés intercedeu, mas Moisés, ele nomeou o nome ali de pessoas mortas. Ele falou Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele recorreu a essa intercessão, o que aconteceu, senhor Rafael? Volta ali, por favor, Rafael. Leia-me quando diz, lembra-te. Aí diz Isaque, e depois você vai para o final, quando afirma que o Senhor desistiu, Rafael. 13. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais jurastes por ti mesmo, dizendo-lhes: tornarei a vossa descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E o Senhor desistiu do mal que prometeu fazer ao povo. Então, a Sagrada Escritura não proíbe recorrer a essa intercessão. Primeira comprovação, recorreu aos patriarcas, e nós sabemos que Pedro nos fala que Jesus desceu ao lugar dos justos e retirou-os deste mundo. Mas calma lá, protestante. Rafael, vamos em Hebreus capítulo 11, Rafael. Vamos entender o que é a fé e depois vamos ver se na fé não tem testemunhas. O protestante diz assim, me perdoe se ofendo algum protestante, não é a intenção não, é porque a doutrina está errada, eu tenho que falar a verdade. Eles falam assim, não, porque na fé diz que não pode ter imagem, na fé diz que a gente só adora Jesus, que não pode, isso é o que eles dizem. Mas o que diz a Sagrada Escritura sobre a fé é o que, Rafael? Hebreus 11, de 1 a 3, Rafael. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova das realidades que não se veem. A fé, repita, senhor Rafael. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Isso é fé, senhor protestante. Não é que não tem imagem, não é que... Isso é fé. Depois você lê em casa de 1 ao 3. Rafael, lê o 4, Rafael, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um Pela sacrifício. fé, quem ofereceu o que, Rafael? Agora, eu vou explicar aos protestantes e ao católico que nos vê. Agora, a Sagrada Escritura vai nos mostrar exemplos de pessoas que pela fé foram fiéis. Então, a Sagrada Escritura não proíbe ter referências. Eles não tiram a mediação, ao contrário. É pela fé que eles foram fiéis a Deus. Sempre a intercessão está relacionada a Deus. Começa, Rafael, versículo 4 de novo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Abel, o 5, Rafael, como é que começa o 5? Pela fé, Enoque foi arrebatado. O 7, Rafael. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo. O 8, Rafael. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu. O 20, Rafael. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó. O 21, Rafael. Pela fé, Jacó, prestes a morrer. O 22, Rafael. Pela fé,
José relembrou. O 24, Rafael. Pela fé, Moisés O recém-nascido. 32, Rafael. Que mais devo dizer? Não teria também de falar ainda sobre Gedeão, Baraque... Calma aí, Sansão, senhor Rafael. Então, o que mais protestante eu tenho que dizer? E vai ali citar muitos outros exemplos de testemunhos de fé. Leu 40, Rafael, por favor. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles alcançassem sem nós a plena realização. Eles não alcançam sem nós. Entendem que a intercessão não afeta a mediação? Leia o Hebreus 12:1, Rafael. Agora vocês vão entender porque fizemos questão de numerar alguns versículos do capítulo 11, porque o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, diz o que, Rafael? Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de O nós... que, Rafael? Com tamanhas que? Nuvem de testemunhas em torno de nós. Testemunhas, estes são os santos, meu Deus. Continua, Rafael. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Então, olhando as testemunhas que viveram pela fé, abandonemos o pecado. Rafael, por favor, vamos buscar em 1 de Reis, capítulo 13, versículo de 20 a 21. Porque os protestantes dizem, está bom, padre, já entendi, os santos, como está em Hebreus 11 e Hebreus 12, são testemunhas. Eles são pessoas que foram homens de fé. Então nós vamos ler 1 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Porque dizem os protestantes que os mortos, o morto está morto. Nós já explicamos. Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo vai à terra, mas o espírito volta a Deus. Mas engraçado que agora nós temos uma comprovação bíblica que uma pessoa estando em Deus, Deus pode realizar milagre mesmo que ela esteja morta. Pode realizar o que Ele quiser, porque Deus é Deus, meu irmão. Não coloca limite para Deus, não. 1 de Reis, capítulo 13, versículo 20, Rafael. Ora, quando estava à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito o outro voltar. Ele gritou ao homem de Deus, que viera de Judá: assim fala o Senhor. Desobedecestes a palavra do Senhor, não guardaste a ordem que te deu o Senhor teu Deus. Pelo contrário, voltastes e comestes o pão e bebestes a água no lugar em que te proibiu comer pão e beber a água. Por isso, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que tinha feito voltar preparou-lhe o jumento. E depois que ele partiu, um leão atacou-o, matando-o no caminho. Seu cadáver foi atirado no caminho e o jumento ficou parado ao lado do cadáver e o leão do outro lado. 1 de Reis 13, né, Rafael? Continua porque esse cadáver vai ser colocado perto de Eliseu. Foram contá-lo na cidade em que morava o velho profeta. Ao ouvir, o profeta que tinha desviado o outro disse: este é o homem de Deus
que desobedeceu a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, de acordo com a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse os seus filhos. Desculpe, Rafael, é 2 de Reis, capítulo 13, não 1 de Reis. 2 de Reis, capítulo 13. O ao vivo tem dessas coisas. Ainda bem que eu tenho minhas anotações todas aqui. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. 2 de Reis, capítulo 13, Rafael, versículo 20. Eliseu morreu. Isso. Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu é o grande profeta, viu? Morto. Sepultado é morto, aos que não sabem. E os bados de Moabe invadiram a terra pelo início do ano. Alguns homens que estavam sepultando um morto, ao avistarem os bados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Opa, olha só. Uma pessoa está no sepulcro e está morta. Pegaram um cadáver, um morto, e jogaram na cova dele. O que aconteceu, Rafael? Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e pôs-se em pé. O que, Rafael? O homem reviveu e pôs-se em pé. Quando Deus quer agir, Ele age até através do morto, viu, senhor protestante? Mas nós sabemos que o corpo vai à terra. Eclesiastes 12, Rafael. Vamos voltar a ler. Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo vai à terra e o espírito volta a Deus. Porque agora nós precisamos ver o que significa isso das almas, para dizer e mostrar biblicamente de que eles podem interceder por nós porque estão gozando da visão de Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7, Rafael. Enquanto o senhor Rafael está buscando, então aqui nós vamos começar a entender o que significa para nós católicos que o santo, ele morre o corpo, mas a alma está vivendo em Deus. E por isso pode interceder por nós. Ao contrário do que dizem os protestantes, que se morreu o corpo, acabou essa história. Eclesiastes 12, 7, Rafael. Antes que volte o pó à terra de onde veio, e o espírito retorne a Deus que o concedeu. O Espírito retorne a Deus que o concedeu. Então, agora vamos a Apocalipse 6, Rafael. 6, versículo 9 ao 11. Apocalipse 6, versículo de 9 a 11. Quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eu vi as almas imoladas. Vocês vão ler em casa, então, Apocalipse 6, de 9 a 11. Eles falam aí. Vamos para Apocalipse 7, Rafael. Apocalipse 7, versículo 9. Porque no versículo 9, vamos ver mais uma vez quem são essas almas a partir do versículo 13. Primeiro você lê, Rafael, do 9 ao 10 e depois do 13 ao 14. Depois disso, eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro.
vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam em voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então eles proclamam a salvação àqueles que foram alvejados no sangue do Cordeiro. Quem são eles? Rafael 13, versículo 13 ao 14. E um dos anciãos falou comigo, perguntando: estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: Tu bem sabes, meu Senhor. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas túnicas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. O que, Rafael? Repita essa parte final. Isso aí merece até um zoom. Esse é o versículo 15, não é, Rafael? 15. Merece um zoom. Coloca um zoom bem grande assim, versículo 15. O que essas almas estão fazendo aí, Rafael? Estão diante do trono de Deus. Se estão diante do trono de Deus, estão lá no céu, viu, protestante? E lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. Toma esse pirulito, meu irmão. Continua, Rafael. E aquele que está sentado no trono mora junto deles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Graças a Deus o céu existe e lá estão os santos, prestando culto. Por isso que na liturgia nós celebramos hoje, estamos celebrando a festa da transfiguração. Celebramos esse Cordeiro como imolado, diz lá em Apocalipse, que se oferece ao Pai, que se faz presente. E essa liturgia do céu se faz presente em cada Santa Missa. Rafael, Apocalipse 5:8. Vamos ver o que eles estão oferecendo neste culto. Além do culto a Deus, eles oferecem o que, Rafael? Apocalipse 5:8, Rafael. O que eles têm nas taças, Rafael? E depois que recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro, cheio de incenso. Cheio de incenso, que continha o que, Rafael? Que são as orações dos santos. Que são o que, Senhor Rafael? As orações dos santos. Então, meu irmão, não ligue não, a gente pode rezar para os santos sim, porque eles estão oferecendo a Deus as nossas intenções. E isso aqui não tira a mediação. Ah não, padre, mas eles estão nos céus? Rafael, Hebreus 12, Rafael. Quem é que está no céu, Rafael? Não você, Rafael, a Sagrada Escritura. Hebreus 12, Rafael, versículo 21, Rafael. Hebreus 12, desculpe, versículo de 22 a 24. Quem está gozando da glória de Deus? Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo. Só para os que não sabem, Monte Sião, a cidade de Deus vivo, é o céu. Continua, Rafael. Português, é tradução. A Jerusalém celeste. O céu. Continua, Rafael. Da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos. Isso. Olha lá quem é que está no céu. Milhões de anjos. A Assembleia dos Primogênitos, nossos pais na fé. E quem mais, Rafael? Cujos nomes estão inscritos no céu. Vós vos aproximaste de Deus, o juiz de todos,
dos espíritos dos justos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são os santos? Os espíritos dos justos que chegaram à perfeição e por isso gozam da glória do céu. E aí eles oferecem, como nós vimos em Apocalipse 5:8, as nossas orações. Rafael, por que nós católicos podemos pedir a intercessão dos santos? Primeiro, porque eles foram fiéis. Efésios 1:1 diz lá: os fiéis em Cristo. Nós vimos já em Hebreus 12:1 que as testemunhas da fé nos ajudam a permanecer em Deus. Agora, Senhor Rafael, aonde reside a plenitude, Rafael? Espera aí, não vamos falar da plenitude agora, porque senão o protestante vai ficar agora louco, porque ele vai descobrir que a plenitude está na Igreja Católica. Antes, podemos ou não imitar os santos, Rafael? 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 1, Rafael. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Recordemos, não vai dar tempo de ler, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, que recorda o Levítico: sede santos, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. É missão de todos ser santos. Então, agora nós vamos ver se pode ou não imitar os santos, Rafael. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Rafael. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, Senhor Rafael, sede meus imitadores. Aos que não sabem, quem escreveu foi Paulo. O apóstolo São Paulo escreveu a Coríntios e disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o culto aos nossos santos não retira o culto a Jesus, porque eles são imitadores de Cristo, porque Cristo é Deus e nós queremos chegar à estatura de Cristo. Precisamos chegar à estatura de Cristo, formando Cristo em nós, mas não sem Ele, porque senão seria idolatria, ou estaríamos no pecado da soberba de Adão e Eva. Agora sim, Rafael, vamos para Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23. E veremos aonde reside a plenitude. E aí, meu irmão protestante, te peço perdão, mas tenho que dizer: você está sendo nutrido num lugar que oferece poucos nutrientes, porque a plenitude está na Igreja Católica. Efésios 1, versículo 22 ao 23. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. A igreja é a plenitude. Que igreja é essa, Senhor Rafael? Não precisa ler. Mateus 16, versículo 6 e diante. Tu já não eres Simão, eres Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de Jesus. E Jesus tem uma igreja, é a igreja de Pedro, que é de Jesus. Nela está a plenitude, mas nós vamos ver em Hebreus 10, Rafael. 1 de Timoteu, capítulo 3. Essa igreja que é a plenitude, ela também é coluna e fundamento. 1 de Timoteu, capítulo 3, anota aí. 1 de Timoteu, capítulo 3, versículo 15. 15. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo
como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Opa! A igreja do Deus vivo, quem é Deus? Jesus. Jesus disse o que a Pedro? Tu eres Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja é coluna e fundamento de quê, Rafael? Da verdade. Meu irmão, é por isso que nós queremos na Igreja Católica, nós não somos idólatras, as imagens não estão aí para serem adoradas, mas para levar-nos a Deus. E nós já vimos que a Sagrada Escritura não proíbe. E não venha com essa história, não, eu vou diretamente com Deus. Sim, vá. Mas a plenitude está com a gente. A verdade está com a gente. A coluna da verdade e o fundamento somos nós, a Igreja Católica. Se a Igreja Católica ensina a intercessão dos santos, nós cremos firmemente, porque eles são modelos que precisamos imitar para seguir a Cristo, porque eles já estão na glória dos céus. Nós vimos em Hebreus, capítulo 12, versículo de 22 a 24, que os justos que se tornaram perfeitos estão lá. Teríamos outras citações, mas o tempo já nos avisam aqui que extrapolou, não queríamos ir muito longe. Eu teria mais algumas poucas citações para reforçar a santidade, como, por exemplo, Efésios 1:1, que eu já mencionei, 1 de Pedro, também já mencionei, capítulo 1, versículo de 12 a 14. E teríamos também umas outras aqui, por exemplo, das relíquias, Atos dos Apóstolos 19, de 11 a 12, onde a toalha de Paulo curava as pessoas. As nossas relíquias, nós vemos que os mortos podem, por ação de Deus, curar, mas não cair na idolatria. Não caiamos na idolatria. Então, com essa catequese, nós fechamos este panorama da idolatria. Divulgue esse vídeo, partilhe nas redes sociais, para que os protestantes conheçam a fé católica e você, católico, conheça a sua fé. Porque nós mostramos diversas passagens bíblicas, nos faltou falar Apocalipse 20, de 4 a 6, e depois Apocalipse 1, 3 a 5, Isaías 61, versículo 6, que são aqueles que vivem a palavra e por isso são aqueles que ressuscitam, que estão na glória de Deus. Mas acredito e acreditamos, toda a equipe que prepara e está disponível para essa catequese, que o conteúdo central ficou claro. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser. Se a simples imagem fosse o problema, Deus não mandaria tê-las. Todas as vezes que foram destruídas, queimadas, porque se tornaram deuses. E nós vimos nas novas idolatrias que o problema está quando ocupa o lugar de Deus. E principalmente hoje, a ganância é a maior idolatria, principalmente no mundo protestante. Já não se quer sofrer. Pare de sofrer. O sofrimento é redentor unido a Cristo. Cuidado com as mentiras. A plenitude da verdade e fundamento da verdade é a igreja. Nós vimos agora. Por isso, queridos irmãos, vamos agradecer a Deus por estas catequeses. Já tem preparadas sobre o purgatório, sobre a igreja, sobre Pedro. E iremos anunciar pouco a pouco nas redes sociais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Maria Santíssima, iremos também fazer uma catequese, uma outra catequese sobre Maria, explicar verdadeiramente o sentido, quem é ela,
porque ela não é deusa, mas é uma grande intercessora, porque é mãe de Deus, porque em Jesus reside toda a divindade. Vamos pedir a ela que nos ajude a seguir a Jesus sem nenhum medo de amar e dar a vida por Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.